Colegas parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, a partir de hoje e a cada nova semana deste ano de 2014, eu pretendo ocupar a tribuna desta casa para denunciar, criticar, desmascarar e lamentar o desgoverno que infelicita o nosso estado do Tocantins desde o início de 2011. Porque eu cansei, senhor presidente, porque eu cheguei, colegas parlamentares, porque assim como os senhores e as senhoras que me ouvem, que me assistem, assim como todos os tocantinenses de bem, que há 4 anos são obrigados a testemunhar tantas e tão graves desatinos políticos, administrativos e financeiros, que só atrasam as nossas vidas, só impedem o desenvolvimento de nossa terra. Eu não tenho mais o direito de calar-me, e sim a obrigação de rebelar-me. Falemos, pois, do desgoverno causado e comandado por Siqueira Eduardo Campos. E aí o nome errado, trocado, não é um erro de memória, e sim um respeito à história. Ou alguém aqui, ou não, ainda duvida que temos um governador de direito, o velho e cansado Siqueira Campos, e um governador de fato, o seu filho e protegido Eduardo, que precede o mesmo nome Siqueira Campos. Portanto, Siqueira Eduardo Campos. Para o desgoverno duplo, o nome emaranhado, misturado, embaralhado, feito sob medida para confundir e iludir o nosso povo. Assuntos não faltam para a tarefa que me imponho a partir de hoje. São tantos e tão variados que eu poderia até ficar aqui por horas, dias, semanas. Mas como não tenho todo esse tempo, como o regimento desta casa só me permite 30 minutos, falarei sobre as mensagens governamentais que chegaram a esta casa. E esta que chegou na semana passada, senhor presidente, é esta mensagem de 10 páginas, contadas e recontadas. Mas também poderia ter sido esta, de 2013, de 37 longas e ocas páginas. Ou, quem sabe, esta outra, que nos foi enviada no começo de 2013, referente a 2012, e que tem 29 páginas, custadas a Siqueira Campos pai e Siqueira Campos filho, ou simplesmente Siqueira Eduardo Campos. E por que poderíamos falar de uma ou de outra ou de uma? Porque elas se repetem com menor ou maior ênfase e não retratam nem de longe, nem por um segundo apenas a realidade do Tocantins, onde vivemos, onde trabalhamos e onde criamos nossos filhos. Quem se deu ao trabalho de ler uma ou outra, de ler as 3, especialmente a última, vai se espantar com a falta de criatividade, de objetividade e especialmente de verdade nas palavras que ali estão. Siqueira e Eduardo, o de direito e o de fato, ainda hoje, ainda agora, no derradeiro ano do desgoverno que impuseram ao Tocantins, repousam seus olhos no espelho retrovisor e culpam as suas inconsequências, responsabilizam as suas incompetências aos governos que o antecederam. Aqui está, e abro aspas, o ano de 2013, tal como o anterior, foi altamente desafiador para o Estado do ponto de vista de recuperação das finanças públicas, fecho aspas. Siqueira Eduardo Campos fala de elevados sacrifícios para a elaboração de projetos, de planos e de programas que permitiram o Tocantins avançar em todas as áreas. Mas que projetos, meu Deus! Que planos, meu Deus! Pelo amor de Deus, que programas, meu Jesus Cristo! E que avanços o Tocantins teve em todas as áreas, se na saúde, na educação, na segurança pública, se são os 3 principais pilares de uma administração séria, os problemas se repetem desde 2011. E hoje, em 2014, às vésperas de uma nova eleição,
eles continuam graves, gravíssimos, perturbando e torturando toda a nossa população. Vamos aos detalhes, às minúcias, para demonstrarmos que a derradeira mensagem de Siqueira Eduardo Campos não passa de um blá, blá, blá interminável e lamentável. Na saúde, por exemplo, o que se fala agora, na quarta e última mensagem, é que o governo tem se debatido com a forte crise do setor. Na educação, outro exemplo, as escolas de tempo integral, prometidas desde 2010, só aparecem quando se escreve a obviedade de que elas, abre aspas, oferecem grande vantagem de garantir educação de qualidade, atendendo aos estudantes de forma completa. Uma palavra sobre segurança pública. Nada, dica de nada sobre a escalada da violência que se espalha pelo interior do Estado, transformando Araguaína numa das cidades mais perigosas do Brasil e que se fortalece na capital Palmas, com as notícias diárias de assassinatos, de roubos, de assaltos, de execuções, de 1001 transgressões. Fala-se, sim, nas mensagens em gestão. Trata-se em vão, tenta-se em vão passar a ideia claramente fantasiosa de que o Estado é gerido com inteligência e com competência. Aí a piada é pronta, meus senhores e minhas senhoras. Porque nunca, na curta história do Tocantins, se teve e se tem uma gestão tão desastrosa, tão desastrada. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, vem sendo desrespeitada sistematicamente. E em 2013, o limite que era de 46,5% bateu em 50,28%. Os aprovados no concurso do quadro geral, talvez agora sejam chamados, ao mesmo tempo em que se cria, por medida provisória, absolutamente imoral, 750 novos cargos comissionados a serem distribuídos entre cabos eleitorais. E o que falar do IGPREV, o Instituto de Gestão de Previdência do Estado, mergulhado num escândalo cabeludíssimo, num escândalo de mais de 150 milhões de reais, que já provocou a queda de 2 presidentes do órgão, e agora é investigado pela Polícia Federal e pela Previdência Social. O seu conselho de administração estava na mão de Eduardo, o Siqueira Campos de fato. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa desenhar feito um criança para que todos entendam e percebam o tamanho do barulho e do buraco? Não precisa, senhor presidente. Não carece, meus nobres pares parlamentares. O que precisa, o que carece, é que o Tocantins precisa desesperadamente de um governo sério, de um governo honesto e um governo responsável. E essas palavras não rimam com Siqueira Eduardo Campos, nem com o de direito e muito menos com o de fato. Muito obrigado, senhor presidente.